Nesse vídeo a gente vai entender como criar brushes de multi-mesh. E esses brushes, na verdade, eles são brushes de insert. Nós já temos um vídeo no canal falando sobre esse tipo de brush. Dá uma olhadinha lá para você pegar todas as ferramentas básicas aí para conseguir trabalhar com esse tipo de brush. E aqui, na verdade, a gente vai ver como criar, né, esse tipo de brush. Porque a diferença entre eles, né, o brush normal de insert e o brush de multi-mesh, é que dentro deles tem vários tipos de modelos para você conseguir trabalhar. Se você estiver utilizando a versão mais recente, você vai ter essa barra aqui na parte superior, né, da tela. Mas se você estiver utilizando uma versão antiga, você não vai ter disponível essa barra. Então você pode utilizar o atalho M. E aqui você tem todas as malhas disponíveis para você conseguir utilizar. E esse brush de multi-mesh, ele funciona baseado na sua subtool. Então todos os modelos que você tiver aqui dentro, você consegue criar um único brush com todas as suas subtools dentro dele. Para exemplificar isso, né, eu vou selecionar aqui um modelo diferente e vou adicionar outros modelos aqui dentro. Então agora que eu tenho aqui meus modelos selecionados, né, eu tenho 4 modelos diferentes. A primeira coisa mais importante que você tem que fazer seria definir a direção desse brush. Porque quando você cria um brush de insert mesh aqui, ou um brush de multi-mesh, ele está considerando a sua tela. E o que você está vendo aqui é exatamente o que vai aparecer no seu modelo quando você utilizar esse brush. Então, por exemplo, se eu vier aqui, Create Insert Mesh e der um New, ele criou um brush novo para mim, utilizando esse cilindro. E quando eu passar ele aqui no modelo, você vê que ele vai estar de lado. Isso porque na minha tela, ele também está de lado. Então, para eu conseguir criar ele fazendo com que o topo fique para cima, eu preciso rotacionar a tela, no caso, né, para que esse topo fique para cima. Então agora se eu criar novamente aqui o meu brush, passar, né, esse brush no modelo, agora você vê que o topo dele está para cima. Só que aqui tem um porém, porque dentro da sua subtool você tem vários modelos e nem sempre eles terão a mesma direção. Então é interessante você rotacionar o modelo ao invés de rotacionar a tela. Então, por exemplo, o cilindro, né, eu quero que ele apareça com o topo virado para cima. Então, no caso, eu vou rotacionar ele para minha direção. Essa seta, a mesma coisa, ela está apontando para cima. Eu preciso que ela esteja apontando para minha direção. Mesma coisa com esse cone. E a estrela, ela vai ficar do jeito que está. Então, eu não quero que ela, né, seja rotacionada, porque senão ela vai ficar estranha, né, dessa forma quando eu passar no modelo. Então agora, com esses modelos aqui ajustados, eu venho aqui na aba de brushes, eu vou arrastá-la aqui para a esquerda para facilitar, e eu tenho aqui a opção dentro de Create, a opção Create Insert Multi Mesh. E essa mesma opção eu também tenho ela aqui dentro da aba, que seria, né, o Create Insert Multi Mesh. Então se eu apertar aqui agora, ele criou esse brush para mim com todas as subtools que eu tenho aqui, e ele também seguiu a mesma ordem, né, a primeira, a segunda, a terceira, ele manteve aqui dentro desse brush para mim. Se eu quiser modificar alguma ordem aqui por algum motivo, você teria que criar um novo brush. Então, no caso aqui, eu posso mudar aqui a direção e criar novamente o brush. E aqui ele mudou para mim, manteve a ordem da minha subtool. É importante você também renomear o seu brush para evitar algum tipo de conflito com o nome ou algo parecido. E agora, né, com o brush aqui criado, você pode selecionar qualquer um deles e passar no seu modelo que ele vai criar para você a geometria. Uma coisa importante sobre esse tipo de brush é que você pode ajustar, né, a distância do modelo criado para a superfície que você passou o cursor, né? Então, no caso, essa estrela, você vê que ela tem uma distância aqui. Isso porque, né, o ponto mais baixo dela aqui, né, fica inclinado, então ela se distanciou da superfície. E para você ajustar isso, você vem aqui na aba Brush, na opção Depth, e você tem esse quadradinho laranja, né, que seria onde você pode configurar essa distância. Esse pontinho do meio, ele representa o meio da estrela, e, né, essa parte branca de baixo e de cima seriam as duas extremidades. Mas isso também pode variar de acordo com o modelo. Então você vê aqui que para a estrela ficar encostada na malha, essa parte de baixo não necessariamente, né, vai estar encostada aqui nessa linha preta, que seria a superfície do modelo. Então isso aqui é bem variável, dependendo do tipo de modelo que você tem. Aqui no caso eu vou abaixar essa bolinha preta bem no meio da linha. E agora quando eu passar de novo o brush aqui, agora você vê que a estrela, né, ela já está grudada na superfície do modelo. E isso ela pode ser ajustado para qualquer tipo de mesh que tem aqui dentro. Você vê que cada uma que eu clico, né, ele vai ter uma função diferente. Então você tem aqui essa seta. Se você diminuir e passar o brush, ela vai ficar mais próxima ali. Se você aumentar muito, ela pode se distanciar um pouco, né? Então você pode ajustar, né, para você da melhor forma que convém. E uma outra coisa seria também você poder ajustar a questão de curva, vindo aqui na aba Stroke. Só que a diferença, né, desses tipos de ajuste, você está fazendo isso específico para cada malha. Não todas as funções, né, no caso aqui esse Def ou algumas outras aqui, modifiers e tal. Agora aqui no caso de curvas, né, dentro de Stroke, você está fazendo isso para o brush, que seria a forma como ele vai se comportar. Então, se eu ativar aqui curvas e passar no meu modelo, ele vai criar, né, várias cópias ali, seguindo a curva que eu fiz. Isso vale para qualquer outra mesh que eu selecionar. Então, caso você queira utilizar essa curva específica, né, para cada tipo de mesh diferente, é importante você ativar e desativar essa curva a cada mesh que você selecionar. Justamente porque isso aqui é uma configuração para o brush inteiro, não para uma mesh específica.
Então, esse seria, né, a forma de você criar esse brush de multimesh. Tem aqui vários exemplos que você pode utilizar, né, como base. Por exemplo, aqui tem alguns que tem muitos modelos dentro. Por exemplo, aqui essa arma, né? Então, o cara ele modelou a arma e deixou todas as subtools aqui e criou o multimesh. Então, isso quer dizer que todas as peças aqui têm a arma, né? No caso aqui, essa primeira malha seria a arma que ele modelou. Fez tudo separado e depois criou o multimesh. Você pode fazer isso até, às vezes, para economizar tempo em algum outro projeto seu, né? Que você queira criar algum personagem, né? Você cria várias partes dele. E aqui você tem todas as partes separadas para você juntar depois. Uma outra forma também de você utilizar seria com brushes de costura, né? Então no caso aqui eu tenho um brush que eu criei um tempo atrás e aqui eu tenho vários tipos diferentes de costuras que eu posso utilizar. Então que seria uma linha, né? Que seria um stitch e assim sucessivamente. Então cada uma dessas aqui era um modelo, eu coloquei cada uma numa subtool e depois criei, né, o meu multimesh. E depois que você criou esse multimesh, é importante você salvar a sua subtool com tudo que tem dentro, porque caso você queira futuramente fazer um brush novo ou adicionar mais coisas, você pode utilizar aqui a própria subtool que você criou para adicionar mais modelos. Uma forma, né, de você adicionar modelos sem ter que ficar criando na mesma subtool, você pode apenas utilizar a opção de Append. Então aqui no caso eu vou colocar um modelo novo, que seria essa engrenagem, ela já está direcionada para mim. Eu vou selecionar o meu brush que eu tinha criado anteriormente e vou dar aqui um Create Insert Mesh. Dessa vez eu não vou criar um multimesh, eu vou apenas criar um insert mesh. Porque quando eu clico aqui, ele vai me mandar uma mensagem se eu quero dar um append, né, ou um new. O append seria para adicionar. Então aqui no caso, um append, ele adicionou para mim aqui um novo modelo no meu brush. Então aí é uma forma de você adicionar mais modelos diferentes dentro do seu brush, sem ter que ficar criando toda hora, né, esse multimesh. Você pode vir aqui, Create Insert Mesh e dar um append e ele vai adicionar um novo modelo aqui nessa lista para você. Uma outra dica, né, bem interessante referente a esse brush de multimesh é que você consegue fazer uma variação dessas meshes aqui quando você coloca elas no seu modelo. O que eu quero dizer é que quando você está passando aqui o brush no modelo, você vai criar apenas o mesmo mesh, né? E para você conseguir, né, criar outro tipo de mesh, você precisa selecionar e passar novamente no modelo e assim sucessivamente para cada mesh diferente que você queira adicionar. Agora, se você quiser fazer isso de uma forma automática, você pode utilizar aqui a opção dentro de Brush, Modifiers, e aqui dentro você tem alguns sliders para você controlar a seleção e a variação dessas meshes. Esse primeiro slider aqui no meio, né, seria a Multimesh Select. Ele funciona de acordo com a quantidade de modelos que você tem aqui nessa aba. Então no caso eu tenho aqui 5 modelos e ele começa do número 0 e vai até o 4. Então ele vai até o 4 porque o primeiro modelo, né, ele considera como 0. Então isso aqui é apenas uma aba de seleção, pode selecionar tanto por aqui ou clicando aqui diretamente no modelo, você vê que ela também altera sozinha. O segundo slider seria a forma de variação. Então aqui esse slider ele vai de 0 a 3. E esse número, né, é porque você tem algumas formas de fazer essa variação. Por exemplo, o 0 ele é considerado estático, ele já vem por padrão. Então isso significa que você vai ter sempre o mesmo modelo aparecendo ali toda hora. Se você colocar o 1, ele vai fazer um ciclo forward. Então ele vai pegar o primeiro modelo selecionado e vai variar, né, dali para frente. Se você utilizar a opção 2, que seria o backwards, ele vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai considerar o modelo selecionado, só que ele vai fazer o sentido inverso. E o 3 seria o random, ele vai selecionar, né, qualquer modelo ali que ele achar melhor para você conseguir colocar na sua malha. Então, um exemplo aqui, eu vou utilizar esse mesmo brush que a gente já criou, colocar o número 1, que seria o ciclo forward. Então ele vai começar com o cilindro, vai passar para o cone, a estrela e assim sucessivamente até voltar ao ciclo inicial, que seria o cilindro. E a mesma coisa, né, se você colocar o número 2, só que no sentido inverso. Então eu tenho aqui cilindro selecionado, ele selecionou a engrenagem, a setinha e assim em diante, até voltar no cilindro novamente. E a terceira opção, que seria o random, ele vai selecionar o que ele achar melhor, né, e vai colocar aqui na sua malha. Agora, uma coisa importante é que quando você coloca qualquer uma das opções, ele não está considerando aqui que seria o primeiro e o último modelo visível, né? Ele está considerando o modelo que você está selecionado. Então, se eu selecionar, por exemplo, aqui esse cone e colocar aqui forward, ele vai fazer a variação a partir desse cone. Então, é daqui para frente que ele vai fazer, né, toda essa variação ali até voltar no cone novamente. Então, é importante você considerar o modelo selecionado e não o modelo visível aqui na tela, né? E você consegue também utilizar essa opção de variação com as curvas, né? Então, quando você vem Stroke e ativa o Curve Mode, você consegue também variar o tipo de curva. Para isso, eu vou utilizar aqui um outro tipo de brush. No caso, esse aqui que tem vários parafusos, né? Então, quando a curva está ligada, se você passa ele aqui uma vez, ele vai criar, né, o primeiro brush. E como a gente selecionou aqui anteriormente o número 1, então agora ele está considerando forward. Então, se eu passar novamente esse brush aqui,
ele vai selecionar o próximo modelo e assim em diante. Então cada vez que eu passar agora aqui a minha linha, né, vai ser um modelo diferente. Isso porque ele está considerando a variação número 1 em forward. E a mesma coisa vai acontecer se você colocar o 2, que seria o backward, e assim em diante. Tudo isso considerando, né, o modelo que está selecionado, não a visualização em si, né. Agora aqui na parte de baixo você tem um outro tipo de variação, que também é considerado nas curvas, que seria a quantidade, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, então isso quer dizer que a minha linha, né, vai ter apenas um tipo de modelo. Então, se eu colocar 2 aqui, você nota que esse próximo slide ele vai acender. Então isso significa que se você colocar qualquer número aqui e passar, ele não vai ter nenhum efeito. Você precisa configurar, né, esse slide aqui antes. Então, por exemplo, eu vou colocar 2 aqui e vou também selecionar como um modo de forward, né, para ele conseguir variar daqui para frente, utilizando apenas esses dois modelos aqui. Então, quando eu passei aqui, agora você vê que tem dois modelos na minha linha, que seria esse primeiro e o segundo. Agora tem uma coisa bem importante, né, que essa função aqui, ela funciona para cada mesh que tem aqui dentro. Então, isso quer dizer que na minha primeira mesh, eu selecionei aqui, né, a variação de 2 e coloquei aqui a variação de 1, que seria forward. Quando eu passo aqui, ele vai criar dois modelos para mim. Só que ele selecionou o próximo modelo aqui. E dentro desse modelo, eu não tenho a mesma configuração. Você vê que aqui voltou para 1. Então, se você clicar, né, voltar e clicar nas duas meshes, você percebe que as barrinhas ali estão mudando. Então, você pode modificar isso para cada mesh. Então, no caso aqui, eu preciso, né, caso você queira o mesmo padrão, você vem na próxima mesh, coloca a variação de 2, o tipo de variação 1, que seria o forward. Então, ele vai pegar esse segundo parafuso e vai variar nesse terceiro. Então, vai ficar dois modelos diferentes. E vai selecionar o próximo. Só que aí, no caso, obviamente, ele voltou aqui para 1, porque isso aqui faz referência, né, a cada mesh. Então, assim, na verdade é um pouco trabalhoso você ficar configurando cada mesh para ela fazer do jeito que você precisa. Mas, ao mesmo tempo, né, ela também te dá bastante controle, porque às vezes você quer que essa fique variando, né, em 2 em 2, essa aqui de 3 em 3 e assim sucessivamente, dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo. Então fica aí, né, a dica para você conseguir variar, né, o tipo de mesh que você quer. Se caso, né, algum deles fique muito para cima ou muito para baixo, sempre lembrando que tem o def aqui, você pode configurar. E é interessante você tentar variar, né, esse tipo de coisa com brushes que tem o mesmo volume, né. Você vê aqui que os parafusos eles ficaram bem legais aqui na superfície, diferente, né, desses outros aqui, ficou um pouco bagunçado. Então é interessante o volume do modelo ser similar para você conseguir fazer uma boa variação ali. Bom, depois de tudo isso, né, que você criou o seu modelo, é importante você salvar o seu brush com as configurações que você fez. Mais uma coisa que é interessante, eu gosto bastante de fazer, seriam os ícones. Sempre que você criar um insert mesh, ele vai tender, né, a pegar aqui a imagem do último mesh que você criou. No caso aqui foi essa engrenagem. Então vamos criar uma thumbnail aqui customizada. No caso eu vou selecionar um plane, apenas para a gente conseguir colocar todos esses modelos nesse plane. Então eu tenho aqui os modelos que eu quero que apareçam na minha thumbnail. Eu utilizei um plane como base, né, para colocar os insert mesh. Eu vou esconder esse plane utilizando o Ctrl Shift Click, aquele que arrasta fora do modelo. E para criar essa imagem, né, eu tenho que utilizar o Canvas, mas eu não posso utilizar esse formato que eu tenho porque ele não está quadrado. E aqui essa thumbnail, ela sempre aparece quadrada. Caso você coloque uma imagem que esteja retangular, ela vai ficar distorcida aqui dentro. Então, para eu criar um novo Canvas, vou vir aqui em Document. Aqui tem a opção, né, que normalmente vem padrão ativo, que é o Pro. Então, desativo o Pro. Eu vou colocar uma medida aqui, qualquer, no caso eu vou utilizar 512 mesmo, por 512. Vou dar um resize, e aqui ele vai dizer que eu vou distorcer o meu documento e tal. Ele está pedindo uma confirmação, tudo bem, eu confirmei. Agora ele distorceu o meu documento, eu vou apenas limpar isso daqui, que seria o Ctrl N. E eu arrasto novamente o modelo aqui dentro. Então agora eu rotaciono, coloco no ângulo, né, que eu gosto aqui, que eu acho interessante. E vou salvar essa imagem, vou vir em Document, Export, e eu posso salvar na minha desktop como um ícone mesmo. E agora sim, dentro do brush, você vem aqui em Select Icon e seleciona o seu ícone. Agora o seu brush, né, tem o ícone que você criou ali, e agora sim, é só salvar o seu brush e utilizar ele aí da forma como você bem entender. Então é sempre interessante salvar o ícone, né, salvar o brush e também salvar a sua subtool com todos os modelos dentro para uma futura, né, possível alteração aí. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse processo de como criar o brush de multimesh. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários para a gente responder. E é isso aí, valeu, até mais!